Muito bem, meus amigos, estamos aqui confabulando para esse sexto episódio do Pedagogia do Ultimate. Já faz tempo que a gente não aparece aqui, já são 2 meses de ausência. Muita atribuição, né, Vitor? Pouquinho. Nessa rotina laboral, esquecimento de um episódio extra que já estava preparado e não foi para o ar, mas então esse episódio extra vira o quinto e a gente vai gravar agora o sexto, com uma convidada especialíssima, a Camila, lá de Brasília, uma das capitãs do Strix, e vamos tratar então nesse sexto episódio do esporte, do jogo, das brincadeiras, o que caracteriza cada momento desse. Obrigado, Camila, por aceitar. As agendas... Obrigada por convidar. As agendas aí complicadas, né? Fuso horário mas vamos lá. Obrigado por aceitar esse nosso convite. Então, eu passo a pergunta para você. O que a gente pode, então, organizar agora para a nossa discussão com relação a esporte, jogo e brincadeira? Então, essa discussão é uma discussão muito complexa, comprida, discutida há muitos anos por diferentes autores de diferentes contextos históricos, políticos, ideológicos. E aí eu até procurei um artigo sobre isso, achei um artigo muito legal, porque ele traz vários autores diferentes. E é isso, por exemplo, principalmente sobre brincadeira e jogo, que assim, muita gente trata como sinônimo, também tem muita gente que trata como diferente. E aí tem muita gente que vê, por exemplo, o Ultimate Frisbee como uma brincadeira ou como um brinquedo, né? Que é o disco, né? Então, o disco, ele realmente é um brinquedo, né? Então, ele é um objeto utilizado para brincar ou para jogar. E aí, se a gente brinca... Muitas vezes a brincadeira é vista, às vezes ela é dita como algo sem regras, né? E, na verdade, a brincadeira, ela tem regras. Só que você cria as regras de forma mais espontânea. Você não tem as regras fixadas e antes de começar a brincar, né? Então, que é o caso do jogo. Então, na verdade, a brincadeira, você é o protagonista, geralmente, e você cria as regras na hora que você está brincando. Que você está atuando, fazendo de conta, dramatizando, coisas assim. E aí, já no jogo, você tem algumas regras mais fixas e aí o jogo também ele leva para uma questão pré-desportiva. Você acaba trabalhando algumas, como posso dizer, capacidades aí, capacidades psicomotoras, habilidades físicas, etc. E aí, a partir do jogo, a gente vai esportivizando, né? E aí, quando tem um elemento esporte, a gente já considera outros elementos, que no caso é a performance, também tem o espetáculo, e aí a performance ela pode ser avaliada através de competições entre equipes. Então, vai ser uma prática que ela exige uma frequência, né? E é uma prática que é repetitiva, ela vai ser uma coisa mais técnica, muitas vezes, e você vai praticar sempre com as mesmas pessoas. Já os outros jogos pré-desportivos ou não, e as brincadeiras, elas podem ser praticadas com pessoas diferentes, né? Não que o esporte não possa ser, mas geralmente o esporte tem a tendência de ser as mesmas pessoas. E aí o Ultimate Frisbee, ele é um esporte, sim, né? Só que, assim, apesar de ser um esporte que ele já tem muitos anos aí e está sendo espalhado por muitos países, ele é um esporte que não é tão conhecido no Brasil. Ele já é reconhecido em termos de base nacional como curricular na educação física, já esteve presente em projetos do Segundo Tempo aqui no Brasil, que é uma política pública voltada para o esporte. E é basicamente isso. Vitor, então como é que você vê aí esse tema do Ultimate Frisbee enquanto jogo, brincadeira, esporte e brinquedo também, né? Que bem lembrou a Camila aí que o Frisbee também pode ser considerado um brinquedo. Então, o que nós temos na BNCC que a gente pode trazer para essa nossa discussão?
De forma bem pragmática, o disco é realmente um brinquedo, é uma coisa que a gente escreve na apostila que fizemos juntos, eu e Camila. E ele é, antes de mais nada, realmente um brinquedo que pode ser usado de diferentes formas, tanto em jogos e brincadeiras como em esportes. A Camila também lembrou bem da BNCC, que é a base nacional comum curricular. E por determinação, estou aqui com ela aberta em minhas mãos. A unidade temática de brincadeiras e jogos fala aqui que elas são práticas que não possuem um conjunto estável de regras e, portanto, ainda que possam ser reconhecidos jogos similares em diferentes épocas e partes do mundo, esses são recriados constantemente pelos diversos grupos culturais. Ou seja, a gente pode usar o brinquedo, o implemento, o disco, para praticar, para jogar com um com outro, fazer diferentes regras. Talvez o jogo e a brincadeira de frisbee aqui seja diferente do que é jogado em Portugal. Cada um, de acordo com a sua própria cultura, vai criar diferentes maneiras de participar e de usar esse implemento, de usar esse brinquedo. Quando a gente vai falar sobre esporte, também na BNCC fala que o esporte é uma prática mais conhecida da contemporaneidade por sua grande presença nos meios de comunicação, como a Camila falou, e caracteriza-se por ser orientado pela comparação de determinado desempenho entre indivíduos ou grupos. Só que a grande diferença entre o esporte e o jogo é que os esportes são regidos por um conjunto de regras formais institucionalizadas por organizações, que podem ser associações, federações, confederações esportivas. Então, é até uma coisa que eu acabo falando com os meus alunos aqui, de diferentes maneiras, do primeiro até o quarto ano do Fundamental 1, que é isso. Jogo e brincadeira é algo que você faz da maneira como você achar melhor. É claro que tem sim que ter regra, de novo, como a Camila falou, senão o jogo não funciona. Se para mim, eu vou jogar queimada e eu acho que eu posso dar 3 passos, a Camila acha que não pode, a gente vai brigar e não vai jogar. Então tem sim que ter algumas regras pré-estabelecidas. Só que quando a gente faz isso como forma de jogo, a gente pode mudar no meio do caminho e falar, acho que essa regra não está funcionando direito, vamos fazer de outra. A gente joga só 2 pessoas, depois joga com 4, depois joga com 7, com time, sem time. Só que a hora que for jogar como esporte, as regras são estabelecidas e elas não podem mais ser trocadas. É claro que dentro do próprio Ultimate a gente tem um conjunto de regras que vem sendo atualizado, inclusive vai ter algumas mudanças sugeridas para os próximos 3 anos, não lembro agora exatamente, mas ela é revisada e alterada, só que a partir do momento que ela está estabelecida, não pode ter nenhuma troca quando você vai praticar, quando você vai participar de algum tipo de competição. O frisbee pode ser usado como esse objeto para você praticar alguns movimentos do esporte. Você pode fazer o jogo de uma forma a praticar alguns movimentos para quando você passar para o esporte você ter habilidades adquiridas e transferíveis para o esporte. Então acaba que tudo está conectado entre um e outro, mas de maneira pragmática, de maneira institucional, uma coisa não é outra. Só que a gente pode fazer tudo. E inclusive, material de conversa que a gente já teve várias vezes, que jogar 3 contra 3 não é Ultimate ou é Ultimate. É um jogo ou ele é um esporte? A questão é transferível, tudo é possível e passível de melhorar as suas capacidades para quando você for passar, talvez, no esporte, que é a categoria mais alta do desempenho, você ter vivência e possibilidade de melhorar e de ter um desempenho melhor. Então, essa pergunta, eu vou começar de trás para frente já com o seu comentário do 3 contra 3. Se é Ultimate ou não, depende de como você aplica. Porque o Ultimate, ele é um esporte. Sim. E aí a gente precisa lembrar também que o esporte ele tem algumas outras características, como secularização, igualdade de chances, especialização, burocracia, quantificação e recordes. Então, essas são outras características. E o Ultimate, então, é um esporte, ele é um jogo e ele é uma brincadeira. Sim. Ou ele pode ser. Então, quando a gente fala de 3 contra 3, é um jogo. Porque se a gente for usar esses elementos aqui para classificar o esporte, o Ultimate, ele é 7 contra 7, ele é jogado num campo com determinada dimensão e com as regras estabelecidas. Agora, quando a gente fala 3 contra 3, a gente está falando de um jogo.
que pode ser uma brincadeira, que pode ser uma estratégia metodológica, uma forma de ensinar a modalidade, como a Camila bem colocou, né? É um jogo pré-desportivo, é um momento pré-desportivo, e que a gente também pode levar mais para o lado da brincadeira, ou a gente pode levar num processo de formação daquele aluno como um jogador ou como um atleta, e aí jogador do jogo, atleta para o esporte. Então, como é que vocês veem isso? Eu acho que o mais importante aqui é a gente entender que existem várias possibilidades, enquanto esporte, enquanto jogo, enquanto brincadeira, e que isso vai ser determinado basicamente pelo local que ele está sendo desenvolvido. Então, se a gente está falando de BNCC e de escola, a gente está falando de jogos e brincadeiras. Se a gente está falando de projeto segundo tempo, a gente está falando provavelmente também de jogos e brincadeiras. Mas isso não vai excluir a competição, da mesma forma que no ambiente escolar, e aí fora BNCC, a gente também nada impede aí da criação de uma equipe de Ultimate Frisbee, a gente está falando de esporte. Então, como é que vocês veem essas relações e como é que a gente, então, fecha essa discussão sobre Ultimate Frisbee como uma ferramenta, talvez? Uma ferramenta de quê? De esportivização, uma ferramenta pedagógica? Como é que vocês veem essa questão aí do Ultimate? Camila tá com cara de que tá processando. Porque, só para quem tá ouvindo a gente, a nossa ideia é fazer 15 minutos para discutir isso tudo. A gente poderia passar o dia aqui falando disso. Opa! Mas essa ideia porque realmente, né, Vitor, eu já conversei com você sobre essa coisa da Taça Brasília ser 5 contra 5, né, quando a gente fazia 5 contra 5. Sim. E aí falou assim, 5 contra 5 não é Ultimate Frisbee. Só que como não era educador físico, eu fiquei assim, eu concordo. Quando eu não quero discutir, eu concordo. Você pode falar o maior absurdo da vida, até replana. Assim, eu não quero discutir isso. Então eu vou concordar. Certo. Agora, quando eu falo 5 contra 5 não é Ultimate Frisbee, tá bom. Agora, 5 contra 5 é isso que a gente está falando aqui. É uma possibilidade metodológica, um encaminhamento metodológico para alguma coisa. Seja para ensinar a questão no nível esportivo, ou seja para ensinar no nível de jogo. Então, para a gente fechar aqui, que vocês é que tem que falar, não eu, como é que vocês percebem essa questão enquanto também é ensino, né? Porque a gente está falando disso, somos todos educadores físicos aqui. Sim. Como é que a gente pensa também o Ultimate como uma ferramenta pedagógica? Sendo esporte, jogo, brincadeira ou brinquedo? Eu vou deixar a Camila falar, que eu quero terminar com uma provocação, na verdade. Tá, eu acho que eu nunca tinha parado assim pra pensar 5 contra 5 não é Ultimate Frisbee. Se você for pensar, é Beat Ultimate, inclusive, mas assim, em não termos de Beat Ultimate, na grama, é 5 contra 5. Eu sei, eu só queria mesmo. Mas você diminui o número de jogadores, aí você acaba transformando em um jogo reduzido. E aí, esse tipo de jogo é muito utilizado para quando você está ensinando no esporte mesmo, né? Independente da categoria de esporte, porque a gente tem categorias, né, do esporte. A gente tem tanto o esporte de alto rendimento, que é o que a gente vê na TV, nas Olimpíadas, etc. Tem o esporte educacional e também tem um esporte comunitário ou de lazer, né? Então, o educacional ele pode acontecer dentro da escola ou uma escolinha, como seja. E já o comunitário de lazer pode ser em qualquer outro lugar, um clube, alguma coisa assim, que às vezes não tem um propósito de seguir para um alto rendimento ou coisa nesse sentido. E aí, utilizar esse jogo reduzido para o ensino do esporte é uma forma de você fazer o ensino, é uma metodologia. E acho que chamar ele de não ser o esporte é uma coisa muito radical, mas assim, não que esteja exatamente, não que esteja errada, né? Só talvez seja um pouco radical demais, mas assim, de fato, né, o esporte ele ocorre com as regras
exatos dele, e você fugir das regras, você acabou fugindo do que é o esporte em si. Mas como ferramenta pedagógica, acho que aí a gente até, querendo ou não, a gente vai acaba entrando um pouco aí, pensando em um pouco em espírito de jogo, essas coisas todas. Que aí no Ultimate a gente tem valores que a gente atribui à cultura do Ultimate que a gente utiliza muito facilmente e que esses valores se perderam em outros esportes, né? Então, assim, visualmente, em termos de mídia, se perderam, mas alguns professores que são ótimos professores, tipo Victor Maella, tenho certeza que ensinam dentro da escola que esses valores são para todos os esportes. E esses valores estão dentro das Olimpíadas, inclusive, e que por isso o Ultimate foi considerado aí um possível esporte olímpico. Mas, enfim, aí é uma ferramenta que muitos professores estão utilizando por aí, que a gente vê por aí a Lilian, o Alan, lá da Bahia, o Wilson, né, do Acre, e eles estão trazendo para a escola deles para ver se mexem com os alunos deles e eles conseguem também levar isso para os outros esportes que eles já praticam. E aí eles também transformarem isso no ensino dos outros esportes que eles aplicam dentro da escola também. Então, eu acho que é uma ferramenta aí maravilhosa, muita gente já está utilizando e consegue enxergar o potencial de você poder resgatar isso para as outras práticas dentro da escola, né? E utilizar isso também como uma ferramenta não só para os esportes, mas para você fazer atividades em grupos em geral, de forma mais cooperativa, inclusiva, enfim. Sim. Foi demais. Eu acho que assim, talvez para resumir, tudo é válido. Tudo você pode fazer. Agora, tudo depende um pouco da intencionalidade. Se você fazer por um modelo mais tecnicista, se ele vai ser bom ou ruim, é discutível, mas ele é válido. Se você vai fazer por alguma metodologia de jogo, se você for usar a pedagogia do jogo, pedagogia da rua, todas as metodologias, todas as pedagogias vigentes ou que ainda estão sendo estudadas, tudo é válido. É uma ferramenta não só motora, é uma ferramenta cognitiva, é uma ferramenta social, como você comentou sobre espírito de jogo, que sim, não é exclusividade do Ultimate. Concordo que está descaracterizado em outros esportes, mas a nossa função é não fazer isso. E a minha provocação é a seguinte: uma atividade que eu fiz e é uma possibilidade para todos fazerem com os alunos aqui na escola, quando eu falei com eles sobre essa diferença de jogo e esporte, em uma das aulas de 40 minutos, que é pouco, mas ok, eu permiti que eles escolhessem um jogo, uma brincadeira que eles já conheciam, que eles jogassem, que eles conversassem entre eles para fazer alterações nas regras, só que a partir de um dado momento eu ia falar, vocês vão ter esse tempo de discussão, só que a partir daqui, esse jogo vai se transformar em esporte. E aí vocês vão dar um nome para a federação de vocês vão estabelecer quais são as regras, vão deixá-las escritas, e a partir daquele momento esse vai ser o esporte do 4º ano C, com as regras específicas, e quem quiser participar do campeonato de queimada ameba do 4º ano C, da Federação Internacional do 4º ano C, vai ter que jogar especificamente com essas regras, para tentar deixar um pouco mais visível qual que é a diferença entre um e outro. Mas no final tudo é prática, tudo é momento de discussão, e é uma excelente ferramenta, com certeza, para ser utilizada em forma de jogo, em forma de brincadeira ou em forma de esporte, todas as manifestações. Agora, se 5 contra 5 vai ter uma competição internacional de fato ou não, já é uma outra discussão. Mas essa é a provocação que eu deixo, essa é uma possibilidade que eu sugiro para que vocês façam. Ter esse momento de discussão entre o que é um e outro e permitir que eles mesmos criem a sua forma de jogar. Com o próximo isso vai ser da Federação Internacional ou não, é uma outra discussão, e aí depende de qual idade com as quais vai ser trabalhado. Muito bem, com esse fechamento, a gente encerra aqui então o nosso episódio 6, tratando do Ultimate Frisbee enquanto esporte, enquanto jogo, enquanto brincadeira, enquanto brinquedo. Muito obrigado, Camila, muito obrigado, Vitor, e nos vemos no próximo sobre Ultimate Frisbee é um esporte olímpico? Ih, polêmicas. Tchau. Até. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.